Oi, meus queridos e queridas. Hoje nós temos uma aulinha que é uma aulinha compacta sobre energia, sobre frequência. Por quê? Porque o Yoga Healing, ele trabalha a frequência, por isso que é cura, né? Yoga Healing é um processo de cura. Então vamos falar sobre energia. Eu tô falando aqui com vocês, eu tô emitindo uma frequência do som. E essa frequência atinge uma vibração onde você consegue me escutar, tá? Então, o nosso corpo, ele produz frequência, tá? As minhas células emitem uma frequência, elas vibram, tá? E existe uma maneira de eu medir esta frequência. A gente mede, existe uma tabela de Hawkins que mede essa frequência. Então, quando a gente fala energia negativa e energia positiva, a gente está falando, na verdade, sobre frequência alta e frequência baixa. Frequência baixa, a gente pensa na frequência, naquela energia negativa. Frequência alta é energia positiva. Então, nós emanamos um campo vibracional à nossa volta. E como que a gente emite frequência? Como que a gente emite vibração? A gente emite essa frequência. As minhas células, elas vibram, tá? Elas se agitam, tá? E essas células são feitas do quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Isso é energia. Isso é uma frequência. Se eu sou feita, o meu corpo, aqui é o meu tecido, a minha pele, ó. Esse tecido, a pele que eu estou vendo, tocando, ela é feita de um conjunto de células, que é feita de células, certo? Um conjunto de células é um tecido da pele. E a célula, ela é feita do quê? De átomos, né? De átomos. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Meu corpo inteiro é feito de células, que é feito de átomos. Então, meus ossos, minha pele, meu cabelo, tudo é feito de célula. E tudo é feito de átomos. E tudo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Então, a gente já consegue entender que tudo vibra dentro de nós, tá? E como que eu entendo, tá, essa frequência? Isso vibra em mim, tá? E isso é a forma como o meu corpo trabalha, como uma célula se conecta com a outra, como uma célula conversa com a outra, como uma célula manda uma informação para outra, como o meu cérebro vai mandar informação para o meu corpo, para que toda essa máquina chamada corpo humano funcione bem, através da frequência. Qual é a linguagem do meu corpo? É a frequência. Então, como que eu vou me comunicar com o meu corpo? Através da frequência. Então, eu preciso entender como funciona essa dinâmica de frequência. Então, quando eu penso, eu mando uma frequência, uma informação. Quando eu sinto, eu mando uma informação. O pensar e sentir é uma informação que eu estou dando para o meu corpo, tá? E o meu corpo vai fazer um campo vibracional. Vamos lembrar daquela aula de física que a gente teve no colégio há muitos anos atrás, tá? Que o professor falava que quando a gente atirasse uma pedra no lago, ela ia formar campos. Então forma aqueles círculos, tá? É a mesma coisa. Eu pensei, é como se eu joguei uma pedrinha, formou campo. Eu sinto, joguei uma pedrinha, formo campo. E é assim que tudo se comunica na vida. E é assim que eu formo o meu campo vibracional. Se eu formo um campo que vibra, esse campo, ele atrai, tá? Eu atraio aquilo que eu vibro. Os opostos não se atraem. Semelhante atrai semelhante. Se eu sinto insegurança, tá? Medo, eu estou vibrando, pensa, uma pedrinha do medo e da insegurança. Pá, joguei no lago, forma um campo vibrando medo e insegurança. Se eu atraio aquilo que eu sinto, se eu vou atrair o quê? Situações, pessoas que reforcem o meu medo e a minha insegurança. Situações e pessoas que vão fazer com que eu me sinta com mais medo, mais insegurança. Fatos vão acontecer na minha vida que eu me sinta mais medo e me sinta mais insegura. Esse é apenas um exemplo,
tá? Isso acontece como? Também em qualquer outra coisa. Se eu me sinto confiante, feliz, em paz, eu atraio, esse campo é formado numa frequência alta, tá? Vibração alta, de paz, tranquilidade, felicidade. Esse campo que eu emano, ele atrai situações e pessoas que reforcem essas sensações, sentimentos e pensamentos em mim, tá? O que eu sinto faz com que eu pense em coisas que reforçam o que eu sinta, e o que eu penso começa a reforçar aquilo que eu sinto. A gente faz um looping do que eu penso, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu sinto. Por isso que é tão importante a gente nós prestarmos atenção, principalmente no que a gente sente, ok? Todo o trabalho do Yoga Healing, ele é totalmente voltado para isso, para nossa frequência. Por isso que é tão importante entendermos dos centros energéticos que existem no nosso corpo, que são 7 chakras, tá? Esses centros energéticos, eles vão fazer o quê? Eles vão abastecer todo o meu corpo, os meus órgãos, tudo lá dentro, para que funcione. E o que abastece, o que faz com que eu entenda isso é que eu consigo trabalhar essa frequência que eu emito, que é quando eu me sinto bem, seguro, estável, meus pensamentos são bons, eu vou atrair exatamente essa frequência alta, situações, pessoas que me façam sentir cada vez melhor e minha vida prospere e eu me sinta bem, tranquila, em paz, plena, tá? Por isso que a gente trabalha as frequências, tá? Quando eu fico doente, essa doença, ela surgiu no meu campo vibracional antes, na frequência, tudo começou a vibrar de uma forma mais baixa, tá? E aí foi vibrando cada vez mais baixo, e eu me sinto cada vez mais triste, pensamentos mais negativos, tá? Situações ruins acontecendo na minha vida, isso vai provocar uma doença, tá? Então, como que eu faço para que eu melhore isso? Eu tenho que entender a minha frequência, eu vou começar a vibrar melhor, vibrar alto, pensar coisas boas, eu emito esse campo onde tudo começa a melhorar, minhas células começam a vibrar numa frequência mais alta, eu começo a me restabelecer, minha vida melhora, ok? Sempre lembrando que, óbvio, né, nós estamos sempre trabalhando junto com a medicina, ok? A gente não abandona nada, é um trabalho conjunto, eu faço um trabalho interno, certo? Esse é o meu trabalho, eu saber trabalhar as minhas frequências para que eu viva melhor e eu consiga manter esse padrão na minha vida. Então o Yoga Healing, ele é todo pautado nesse estudo comprovado cientificamente, tá? De ondas que a gente vai trabalhar nas aulas, tá? Que a gente atinge uma onda alta, por isso a gente relaxa, tá? E a gente traz curas para o nosso corpo, a gente transforma a nossa vida, é por isso que a gente se sente tão bem depois de uma aula de Yoga Healing, ok? É isso que a gente vai trabalhar e por isso que é tão importante o conhecimento sobre os chakras e a frequência deles e no que eles trabalham em nós, tá? Essa é a grande sacada, né? Os grandes sábios, antigamente, os hindus, tinham muito esse conhecimento, os chineses tinham muito esse conhecimento, tá? E foi tão pouco passado para nós e quando chegou, as pessoas banalizaram, venderam uma ideia de algo que na verdade é tudo errado. A grande maioria que se falam por aí de chakras não é nada daquilo, tá? Então, vamos trabalhar as energias corretamente, vamos entender como essas energias funcionam no nosso corpo, para que nós consigamos ter a vida que queremos e ser quem nós somos e vivermos em harmonia. É isso que a gente precisa na vida. A gente tem que estar em harmonia conosco para estarmos em harmonia com tudo à nossa volta. Então espero que eu tenha esclarecido. Foi bem rapidinho porque é extenso falar, tá? De frequência. No meu curso sobre os chakras eu abordo esse assunto um pouco mais profundo, tá? Sobre os chakras é um mergulho assim super profundo sobre eles. Não existe curso algum nessa profundidade, tá? De conhecimento sobre chakras. Eu trago para vocês no meu curso sobre os chakras a verdadeira essência sobre eles e o conhecimento. Então, se você fizer, você vai entender sobre chakras e ninguém vai mais ficar falando besteirinha para você, ok? Mas vamos fazer as aulas com esse pouquinho que eu já falei, já dá para você entender, e sobre as aulas eu vou explicando sobre os chakras, você vai absorvendo essa energia, essa sabedoria, porque quanto mais consciente eu estou daquilo que eu faço,
melhor é o resultado em mim. Então, não adianta eu fazer as aulas simplesmente por fazer. Você está jogando um conhecimento enorme, uma cura enorme que você poderia fazer em você e na sua vida. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se entregar no método, né? É ouvir, fazer. Ouvir, fazer. É um estudo, é um trabalho, é um conhecimento. Essa sabedoria ela é passada para o aluno e o aluno sente através do asana, passada a sabedoria e o aluno experiencia no corpo dele. Isso que é Yoga Healing, isso que é Yoga de verdade. Então espero que vocês aproveitem, façam, sentam. Boa aula para vocês e ótimas energias. Om.